Olá, amigos. Estamos refletindo sobre a amizade Freud-Jung no contexto aí de uma criatividade, de uma produção teórica riquíssima aí, logo depois da interpretação dos sonhos, com o caso Dora, os 3 ensaios sobre a teoria sexual, sobre o aspecto da criação teórica. Por outro lado, e não menos borbulhante, um movimento psicanalítico nascente, com a presença de brilhantes médicos em torno de Freud, depois a chegada de Jung, o trabalho que Jung faz no sentido de tirar a psicanálise do gueto vienense e levá-la para outros países da Europa, com publicações, com palestras, e um pouco mais à frente com essa viagem aos Estados Unidos, né, na Universidade Clark, em Massachusetts, a convite de Stanley Hall, né, então patrono na universidade, onde lá são proferidas as palestras que virão a ser conhecidas como 5 lições de psicanálise, né, são 5 palestras onde Freud fala do estado atual dos conceitos fundamentais da teoria até então. Interessante notar que essa viagem se dá, não é, na mesma linha de Southampton até Nova York, na qual 3 anos depois, na mesma empresa, afundará o transatlântico Titanic, né, em 1912. Né, é na mesma empresa, a mesma linha, só que outro navio 3 anos antes. Eles vão até Nova York, depois vão até Massachusetts e tal. Isso marca uma coisa fundamental, não é? Que é, pela primeira vez, a psicanálise além-mar. Né? Lá estão Freud, Jung e um dos mais brilhantes discípulos de Freud, um homem cujo tato, cuja visão, cuja agudeza clínica são impressionantes, Sándor Ferenczi, que posteriormente também será o primeiro analista de alguém que vai se tornar uma figura muito proeminente no mundo psicanalítico a partir dos anos 30, já em Londres, a psicanalista Melanie Klein, cujo primeiro analista é Sándor Ferenczi. Ferenczi morre cedo, morre em 1933, né? Outro discípulo de Freud, muito brilhante, que morre cedo. Ferenczi é de Budapeste, na Hungria, na época ainda, naturalmente, Império Austro-Húngaro, porque essa separação foi pós-Primeira Guerra Mundial, e ele encontra Freud antes da Primeira Guerra Mundial. E outro que é Karl Abraham, que é um médico berlinense também, um homem com uma agudeza clínica muito forte, um homem muito perspicaz, e que será o segundo analista de Melanie Klein em Berlim. Né? E com a morte de Abraham, que morre antes de Ferenczi, em 1925, logo depois Melanie Klein é convidada por Ernest Jones para dar palestras, um ciclo de palestras em Londres ao longo de um determinado tempo. E Melanie Klein vai se fixar em Londres até o dia que morrer e modificar um movimento psicanalítico institucional londrino dentro da própria IPA e também, fundamentalmente, oferecendo um outro conjunto, uma outra visão teórica riquíssima para a psicanálise que vamos desdobrar num outro momento aqui. Mas importa dizer é que esses homens, ao atravessar o Atlântico, né, estão levando, como dizia Freud, a peste. Né? A peste significa esse profundo incômodo que a psicanálise traz. Aliás, sempre trouxe até hoje. É uma disciplina interessante. Todos dizem que já é um cadáver, mas é um cadáver que todo mundo quer convidar para dançar. Né? Todo mundo quer dialogar com o cadáver. Desde quando ela nasceu, dizem que já nasceu morta. E está ainda aí colocando enigmas e intrigas sobre o humano. Né? Várias disciplinas dialogam com a psicanálise, fazem encontros, cinema, teatro, artes e etc. Para alguém que morreu, ela é bastante requisitada. Né? Em outras palavras,
esse aspecto da inserção cultural da psicanálise ao longo do século XX fez muito para que ela própria se tornasse um campo, uma espécie de força imensa no establishment dos dispositivos psicoterapêuticos, né, como ela veio a se tornar. Mas nesse momento, ser psicanalista no mundo era coisa perigosa, era coisa que colocava sua reputação em jogo. A psicanálise era vista de uma forma com bastante desconfiança, né? Então nós estamos falando de homens extremamente interessantes, de homens corajosos, capazes de encampar essa tremenda aventura sobre os enigmas do humano, que é a psicanálise, né? Enquanto teoria, enquanto movimento e enquanto clínica, né? E assim foi. Em outros momentos vamos falar mais detidamente de cada um desses homens e também de coisas em torno dessa viagem, logo após essa viagem de 1909 aos Estados Unidos. Então até a próxima, um abraço.